Então vamos lá, conforme eu prometi para vocês aqui, toda terça-feira eu faço questão agora de trazer um vídeo aqui sobre investimentos internacionais. E hoje, por um acaso do destino, é então terça-feira. Se você não quiser perder esses vídeos, você já pode se inscrever no canal e deixar o seu like. Outra coisa que é muito importante para mim é saber se esse vídeo faz sentido para você ou não. E eu só consigo saber isso com base nesses indicadores, então de visualizações, de like, de comentário, esse tipo de coisa, para eu entender, Raul, vai lá, tá dando certo, ou não, cara, para com esse negócio de investimento internacional que a gente não tá interessado nisso agora. E aí eu vou trocando os temas de vídeo aqui, é assim que a gente faz o canal coletivamente. Eu preciso de vocês pra gente criar esse canal aqui. E hoje eu vou trazer um assunto que é muito pertinente aqui, eu quero falar pra vocês 3 rates aqui que todo mundo deveria conhecer. Por quê? Porque eles são rates ali que vão te abrir as portas para entender um pouco do mercado americano e das ofertas de rates que tem lá. Para começar, você deve estar se perguntando o que é um rate. E no Brasil a gente tem aqui a característica principal do nosso povo com relação a investimentos é a famosa frase, quem compra terra nunca erra. Isso pode fazer pouco sentido para você se você tem menos de 30 anos, mas para quem viveu em períodos de hiperinflação ali, faz muito sentido investir em terra. Por quê, né? Ou terra, ou apartamento, ou qualquer coisa palpável que seja o imóvel. Por quê? Porque antigamente você ia no supermercado pela manhã e quando você voltava ali no meio da tarde, os preços já estavam diferentes. Isso ali no governo do Sarney e até na metade do governo do Itamar Franco também. Então, para as pessoas que são um pouquinho mais velhas aí, né? Como diria nos argentinos aí, mais grandes, né? Mais velhas não. Para as pessoas que são mais grandes aí, essa expressão é muito estranha, né? Para essas pessoas que são mais velhas, então, elas têm uma memória recente, fresca ali, de ver o preço das coisas mudando o tempo inteiro e não valia a pena carregar dinheiro. E por isso as pessoas criaram esse costume no nosso país de investir sempre em imóveis, porque aquilo conserva o valor, né? Ao longo do tempo. Por mais que não se valorize na mesma intensidade que as pessoas acham, né? Muito dessa valorização que as pessoas pensam que é a valorização, na verdade é a inflação crescendo muito e os imóveis eles corrigem pelo menos pela inflação. Apesar disso, eles são excelentes fontes ali excelentes formas ali de manter e segurar o poder do seu dinheiro. E aí o que acontece? O Brasil, percebendo essa demanda aí, queria levar essa ideia de investir em imóveis para o mercado financeiro. E assim a gente criou no Brasil os famosos fundos imobiliários, que nada mais são do que uma forma de você investir em imóveis, só que por meio do mercado financeiro, com isenção de impostos e tal. Você já conhece os fundos imobiliários, né? São fundos ali constituídos para explorar imóveis, né? Então eles ali têm todo o dinheiro deles atrelado ou a imóveis fisicamente ou títulos relacionados a imóveis. É muito interessante, paga proventos mensais aí, gera uma renda passiva, que é exatamente o que o brasileiro quer. Foi feito sob medida para os brasileiros. Só que aí, lá nos Estados Unidos, a gente tem o primo rico, dá para chamar assim, né? O primo rico aí dos fundos imobiliários, que são os REITs. Se você não sabe, eles são os Real Estate Investment Trust, ou seja, por isso que a sigla é REITs aí. Eu falo REITs, mas se pronuncia REITs em inglês, né? REITs, né? Como se fosse com A. E lá nos Estados Unidos, então, existem os REITs. Eu vou explicar para você as principais diferenças entre fundos imobiliários, que você já conhece, os FIs, e os REITs. Se você quiser ter um vídeo só sobre isso aqui, eu vou passar por isso bem rápido para ir logo para os 3 fundos, para ir logo para os 3 REITs ali que a gente vai falar hoje, né? Então existem algumas diferenças primordiais entre eles. A primeira diferença aqui que a gente pode citar é que os REITs ali, eles não têm cotas, né? Eles têm ações propriamente ditas. Eles são empresas de investimento imobiliário e não fundos. Outra coisa ali que eles têm de característica muito forte é que eles têm um conselho administrativo como toda empresa normal. Então, assim como nas empresas de bolsa de valores, eles têm um conselho, diretoria, aquela coisa toda. O fundo imobiliário é muito mais passivo, ele tem um custo muito menor de manutenção, porque basicamente ele vive da exploração de imóveis e normalmente tem uma empresa terceirizada que gerencia aquilo ali, né? Diferente dessas empresas lá nos Estados Unidos, que muitas vezes não é uma terceirização, é de fato a operação daquela empresa está atrelada a imóveis. Eles têm então um conselho administrativo, eles têm funcionários, é muito diferente da gestão daqui, que vive basicamente de alugar os imóveis ali, os fundos de tijolo, né? Vive basicamente de alugar os imóveis ali e manter eles. Muitas vezes ele tem uma operação mesmo, né? Eles alugam esses imóveis, mas eles têm a manutenção, tem a coisa toda ali. Até tem uns rates diferentes aí, que eu posso falar para vocês depois, que vivem apenas de alugar esses espaços, não dão nem manutenção neles, hein? Eles ganham dinheiro ali líquido. E aí, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui para vocês depois qual é essa classe aí de rates, mas hoje não é o assunto. E eles fazem também
também a gestão ativa dos imóveis e outra regra que eles podem se endividar. Então não confunda, né, as empresas ali, os Real Estate Investment Trust, né, os REITs ali, não confunda os REITs com os fundos imobiliários. Eles têm regras diferentes, apesar de serem muito parecidos. Por quê? Um fundo imobiliário no Brasil ele não pode se endividar e por isso ele é considerado um tipo de investimento extremamente seguro. Por mais que existam REITs extremamente seguros nos Estados Unidos, muitos deles têm uma margem de risco um pouco maior, estão mais abertos para se endividar ou para criar e para crescer também, né? Esse endividamento pode ser visto como negativo ou como positivo, dependendo de quem você é aí. E aí, aqui vem uma característica que eles são iguais aos fundos imobiliários no Brasil. Eles também são isentos de imposto de renda lá. E por isso, tudo quanto é empresa quer ser um REIT. Então, os estadunidenses ali criaram algumas regras para você poder se encaixar como um REIT, senão toda empresa ia querer essa isenção de imposto de renda. E quais são as regras para você ser considerado um REIT? Isso aqui é importante porque você vai entender no que você está investindo. 75% dos ativos da empresa precisam estar relacionados ali diretamente a imóveis, ou seja, precisam ser imóveis ou estar relacionado ali de alguma maneira. 75% do lucro bruto dessas empresas tem que estar relacionado à exploração imobiliária de alguma forma, seja comprar e vender, seja alugar, alguma coisa desse gênero. E eles devem distribuir 90% do lucro aqui para os acionistas. Essa é a parte que interessa bastante para a gente, porque é exatamente essa renda aqui que a gente está procurando. Então beleza, agora que você já dominou aqui os REITs, né? Espero que você tenha dado para você entender mesmo, que é um PT que o danado. Agora que você já dominou os REITs aqui, a gente vai falar sobre 3 deles aqui que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Por quê? Porque são de tipos diferentes e te dá uma noção do quão vasto é o mercado americano. O primeiro REIT aqui é o Rexford, R-E-X-R. O Rexford ali, ele é um REIT atrelado à indústria de modo geral, ali no sul da Califórnia. Então ele foca principalmente em operações imobiliárias industriais, aluga para indústrias, faz manejamento, faz reposicionamento, faz manutenção, eles criam valor, compram, constroem, tudo relacionado a imóveis industriais, para o setor industriais aqui, o Rexford faz, ali no sul da Califórnia. Ele é muito específico de uma região que é muito industrializada, é bem interessante aqui, aluga até para empresas de vinho, aluga para um rolê ali, é muito interessante o que o Rexford faz, então é um REIT que vale a pena você conhecer. Ele tem uma cota aí um pouco mais carinha, né? Ele está custando hoje 53 dólares e 85 cents, então ele tem uma cota um pouco mais cara, o que daria aí, sei lá, uns 500 reais na conta de padeiro, né? Mas dá até mais. Só que você tem que se lembrar que nos Estados Unidos você pode investir em percentuais de cota, então você poderia comprar 1% só aí desse rate, você não precisa investir nele inteiro, e ele está com um dividend yield bem prejudicado, está pagando 1,95%, é claro, a gente vem de uma crise agora, mas lembrando que boa parte desse dividendo que não está pagando não é porque ele está com dificuldades financeiras, é simplesmente se segurando ali para a crise e tal. Ele chegou a ter dividend yield bem maior que esse e o preço da cota também evoluiu bastante ultimamente, né? E com isso também, para vocês terem uma ideia, durante essa crise aí, nos últimos 12 meses a gente tem uma valorização aí de 13,99% no preço dessa cota, e se a gente considerar do ano passado até agora, 35,61% de valorização no preço da cota, exatamente porque as pessoas, quando viram ali que começa a ter um problema nas ações e tal, ou começa a ter um problema no mercado, mesmo no mercado de imóveis ali de modo geral, elas começam a comprar aquilo que elas sabem que é mais seguro. E nesse caso a gente sabe que os REITs são extremamente seguros, e principalmente quando a gente fala de um REITs aí atrelado à indústria de modo geral, né? Uma indústria não vai fechar por causa de uma crisezinha. Pelo menos a gente espera que não, né? Adoraríamos que não. Outro aqui muito interessante que a gente vai falar é o Saltcrest Bank, o PSB. Ele é ali um REIT especializado em comercialização de escritórios, ou seja, o que a gente chama no Brasil de laje corporativa ali também. Ele tem vários depósitos com multi-inquilinos ali, ele tem escritórios mesmo, ele tem espaços industriais ali, então diversos imóveis nos Estados Unidos praticamente inteiro, né? Na Califórnia, na Flórida, em Maryland, Texas, Virgínia e Washington, assim, então é bem espalhado, é um rate muito interessante também, o preço da cota dele tá dando aquela castigada também, tá 153 dólares e 25 cents, né? Então não tá aquela coisa baratinha, tá uma coisa mais elevada o preço, só que faz muito sentido pela estrutura dele. O dividend yield também, nessa mesma pegada, tá em 2,67%, não é um dividend yield extremamente alto quando você olha aqui para o mercado nacional, mas você tem que se lembrar também que os REITs eles têm uma evolução de preço de cota maior também do que os fundos imobiliários, e você tem que se lembrar que a gente está numa crisezinha aí, então vale sempre a pena. Vou dar um site para vocês aí, é o rate.com.
mais fácil possível, vou deixar na descrição aqui, onde você pode pesquisar o Dividend Yield histórico, a tarefinha de casa para você aprender um pouquinho mais sobre isso aí. E por último, mas de jeito nenhum menos importante, um dos rates mais inteligentes talvez dessa lista, para vocês entenderem a vastidão de fundos que existem nos Estados Unidos, né, de rates ali, de fundos, olha eu já, de rates que existem nos Estados Unidos, aqui a gente vai falar de um tipo de rate que não temos no Brasil e que é extremamente interessante, que na hora que você ouvir você vai falar assim, como eu nunca pensei nisso antes, né? Então por último aqui a gente vai falar do Equinix, o Equix ali. Cara, na hora que eu falar, não existe no Brasil, então há uma empresa que faça isso, até porque a Equinix faz no Brasil também. Aí a gente vai falar aqui de uma empresa que você vai pirar de como que os caras conseguiram estruturar um tipo de rate de uma maneira que, assim, é genial, porque os caras trabalham com tecnologia, mas tem a isenção ali de impostos. A Equinix, ela é o maior data center, a maior estrutura para data center do planeta. Eles oferecem essa infraestrutura digital para todo mundo, cara. Pra vocês terem noção, tem o site deles em português, eu vou deixar aqui para vocês, é equinix.com.br. Então é o Google Cloud, a Azure, a AWS da Amazon, a Zoom, a Oracle, todo mundo usa eles estão nos lugares certos onde todas as empresas precisam para poder, cara, levar conexão para todos os lugares. É muito foda. Esse é, assim, um dos meus rates favoritos, é um rate de data center. Os caras descobriram, né, uma forma genial de lucrar vendendo a preço de tecnologia por algo que, na verdade, é imóvel ali na prática. Então os caras conseguiram uma isenção de imposto fodida, mas tem preço de tecnologia. Os contratos são, sério, absurdos de caros, assim, e exatamente por conta dessas estruturas deles, os caras estão no mundo todo, é a maior empresa de infraestrutura digital do planeta, vale muito a pena você conferir, você estudar aqui. Lembrando, não é uma recomendação de compra, nem de venda, nem de nada, eu simplesmente quis apresentar para vocês aqui esses rates. O dividend yield dele também, né, 1,72%, não é aquele glorioso, mas vale a pena você dar uma olhada no dividend yield histórico, fazer aquela análise pessoal sua para você entender. E hoje, para você comprar uma única cotinha dele aí, você pagaria $707, lembrando, você pode comprar a fração. Ele não teve evolução tão grande na pandemia, os contratos são muito estáveis, não tem espaço para muita oscilação, foi algo em torno de 6,76%, desde o começo, lá 2017 por aí, né, lá há mais tempo aí, se a gente considerar os últimos 5 anos, ele teve um crescimento aí superior a 100%, vale muito a pena você estudar. E cara, o vídeo de hoje foi só. Agora aqui eu queria que você me comentasse para concorrer a uma caneca aí. Falando nisso, você precisa comentar e me seguir lá no Instagram, senão na hora que eu fizer o sorteio você acaba não vendo, e por isso tem gente que ganha e não recolhe o prêmio, tá? Então é muito importante aí, dos 4 sorteados da semana, acredito que um deles não pegou o prêmio porque não viu. Então se você não assiste os stories lá, @o Raul Sena, é importante você participar aqui e assistir, que senão você perde aí. Então um beijão pra você e até o próximo vídeo.